Salve nação, saudações rubro-negras. Que pouca vergonha, hein, Flamengo? Perder para um time que tá na zona de rebaixamento, cara. É inadmissível, inaceitável. O Flamengo entrou em campo, galera, desfilando, não jogou nada. Cara, como que você quer ganhar um título brasileiro e perde para um time que tá no Z4, na zona de rebaixamento? A gente já tinha perdido para o Santos, que tá mal no campeonato. Agora perdemos também para o Fortaleza, cara. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 5-0 o Fortaleza e hoje parece que foram lá passear. Acharam que era um amistoso, um jogo treino. Um time lerdo em campo. Só foi melhorar depois dos 20 minutos do segundo tempo e mesmo assim não conseguiu fazer gol num time ruim, fraco como o do Fortaleza. Um time que está no Z4 e vai brigar para não cair até o final. É inadmissível, cara. O Campeonato Brasileiro pode ter ido para o espaço hoje, né? As chances de título podem ter acabado hoje, cara. Agora o Palmeiras, que vai jogar amanhã contra o Cruzeiro, pode até perder o jogo, que vai continuar na liderança. Olha só, o Flamengo acaba de ajudar o Fortaleza e o Palmeiras ao mesmo tempo, não jogando nada hoje. Que decepção, cara. Que decepção. Cadê o futebol desse time aí na hora que a gente precisa? A cabeça estava na Libertadores? Então por que não escalou um time reserva, inteiro reserva? Ah, bicho, pelo amor de Deus, cara. Vamos ver aqui esse corte do Linha de Passe pós-jogo analisando essa derrota do Flamengo aí que tá bem dolorido, viu? Volta com o Linha de Passe, fãs de esportes, imagens da Arena Castelão iluminada, com um torcedor do Fortaleza comemorando demais essa vitória, e uma vitória que, olha, era muito improvável que acontecesse. O Flamengo entrou contra o Fortaleza como um super favorito na partida de hoje, e com essa vitória, o Fortaleza alto, pelo menos deixa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, vai ali para a 16ª colocação, é ainda 17ª colocação, ainda é uma situação muito difícil do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas está nessa luta contra o rebaixamento, enquanto o Flamengo, que poderia dormir na liderança da competição, não... Galera, o empate hoje era bom resultado, cara. Se o Palmeiras perder amanhã, o empate hoje seria bom resultado, mas não, o Flamengo resolveu ressuscitar mais um morto, né? Consegue fazer, segue então na vice-liderança do Brasileirão da Série B. Estou ao lado do Vitor Birner, Breiler Pires, eu disse que ia ser difícil, e também do professor Celso. Culpa do Breiler. Que ódio. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela, boa noite. Elegante, Marcela Rafael. Obrigada, boa noite, viu, professor? Breiler, boa noite, Birner. Pô, no meio de tanto R aí, um Zelt fica até fácil, né? É verdade, ajuda. É isso, Marcela. Tínhamos aí um duelo muito desigual. Né? Um time que luta pelo título contra o outro que briga para não cair. Um dos melhores visitantes contra um dos piores mandantes. Melhor ataque contra uma das piores defesas. Mas o que nós vimos na prática foi um Flamengo, é verdade, há de se ressaltar os desfalques, mas o Flamengo tem um elenco tão bom que você olha o Flamengo desfalcado e nem sente tanta diferença assim. Eu acho que os problemas do Flamengo hoje, antes de passar pelos desfalques, passaram por alguns problemas que o próprio Flamengo inteiro tem. Essa coisa da linha avançada que dá a oportunidade dos contra-ataques. E não foi um só o do gol, a gente está vendo aí o Ailton Lucas salvando uma bola em cima da linha, antes do gol, o próprio no primeiro tempo. Acabou sendo uma merecida vitória do Lion, que precisava, pelas contas da diretoria, de 6 vitórias em 10 jogos. Agora faltam, entre aspas, só 5, mas essa uma de hoje foi contra um gigante. Então temos um Fortaleza vitaminado daqui para frente, vitaminado também pela derrota do Vitória para o Corinthians, e um Flamengo que desperdiçou sim uma chance de continuar correndo cabeça a cabeça com o Palmeiras, pelo menos até o jogo de amanhã, onde também a vitória do Cruzeiro não será boa para o Flamengo, uma vez que o Cruzeiro estará ressuscitado nessa briga. É verdade. Foi bom para o campeonato, né, Marcela?
É sempre bom. A briga é muito boa, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Diz Fortaleza na 17ª, Fortaleza na 18ª colocação, tá? O Vitória é o 17º colocado, Fortaleza agora com 27 pontos. Então tem toda essa conta de 5 vitórias, né? Eram 6 vitórias que o Fortaleza precisava para fugir desse rebaixamento. Agora 5 vitórias, mas eu tenho certeza que ninguém lá na diretoria do Flamengo, nem os próprios jogadores do Flamengo estavam imaginando que poderiam vencer o Flamengo mesmo jogando em casa. Deixa eu dar boa noite também para o Breiler Pires. Fala, Breiler, tudo bem? Jogo muito ruim do Flamengo, mas assim, é um Breno que vai muito bem, um Breno Lopes vai muito bem, um Breno que vai muito bem no gol. Isso aí, Marcela. Boa noite para você, para o Prof, para o Birner, para o Fã de Esportes. A gente precisa falar também do Fortaleza, né, que vence o jogo. O Prof ressaltou essas discrepâncias no campeonato, mas quem vinha observando o jogo do Fortaleza nas últimas rodadas percebeu uma reação. Martim Palermo conseguiu pelo menos colocar o Fortaleza de volta no jogo, e o Fortaleza contra o Cruzeiro criou muitas chances para empatar. Contra o Vasco, com um jogador a mais, também martelou e teve oportunidade para isso. Então era um time que ao menos vinha jogando. E mais uma vez contra o Flamengo foi competitivo, mesmo sem a bola. O Fortaleza era muito perigoso nos contra-ataques. Fortaleza mereceu até mais de um gol pelo que fez no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, elogiando a partida, a entrega dos jogadores do Fortaleza e até a proposta de jogo do Palermo para hoje, né, que colocou atacantes mais leves, jogou sem um centroavante, já que o Lucero estava suspenso, ele vai com o Adam Barreiro ali circulando bastante pela frente, então isso causou muito desconforto à defesa do Flamengo. Agora, do lado do time visitante, um jogo de muitos erros. Muitos erros. E aí a gente fala no momento defensivo, o Flamengo batendo cabeça a todo momento com esses contra-ataques do Fortaleza, não conseguindo marcar. No meio-campo, a bola o tempo inteiro muito quente no pé dos jogadores do Flamengo quando precisavam acelerar, ou o oposto. Um jogo muito moroso, uma posse de bola bastante estéril. O Bruno Henrique, no intervalo, fala sobre isso, né? A gente está jogando com pouca posse. O Flamengo teve 80% de posse. Mas o Bruno Henrique certamente teve essa percepção porque era uma posse de bola que tocava a bola para o lado, não fazia chegar no ataque. E a posse dele era 0. E o Bruno Henrique não pegava. Não tinha percebido. Bruno Henrique, cara, tá péssimo. Pelo amor de Deus, velho. Ele, o Samuel Lino, nossa, não estão jogando nada. Tudo que eles fazem dá errado. O Henrique jogou muito pouco, tanto é que acaba substituído no segundo tempo pelo Luiz Araújo, e aí vai um ponto. Eu sei que é uma maratona de jogos, Flamengo muito mobilizado na Libertadores, adversário duríssimo que é o Racing, enquanto isso descansando, se concentrando total para o jogo do meio da semana, mas algumas opções do Filipe Luiz, mesmo com o Flamengo desfalcado, para mim são questionáveis, e a principal delas, Bruno Henrique, diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas se o jogador se manifestou publicamente, dizendo que não se sente confortável ali e não está em boa fase, Bruno Henrique não tem jogado bem, não faz sentido. Em algum momento, o Filipe Luiz também precisa se desapegar um pouco dessas hierarquias que ele estabelece. O Bruno Henrique é um jogador que eu adoro, um ídolo histórico do Flamengo, mas hoje não tem feito por merecer oportunidades. Você acha que ele não deveria ter sido titular? Para mim, não. E aí, o Flamengo tem um leque de opções. Poderia jogar o Plata ali como uma referência, o Wallacian entrando logo de cara, tem a opção do Juninho, que passou a ser escanteado, voltou a jogar hoje e não jogava desde agosto, mas há opções para isso. Então o Filipe Luiz, em alguns momentos, essa é a minha única crítica, assim. O Filipe Luiz, eu entendo ali por vestiário, por histórico do atleta, por ter jogado com o Bruno, mas nesse momento algumas opções não fazem sentido só pelo nome. E hoje o Bruno Henrique se mostrou ali um jogador um pouco participativo, até entendo, foi importante contra o Racing ali, participou do lance do gol, mas para mim, até pela proposta de jogo do Fortaleza, acabou sendo, nem tanto pelo jogador e pela má fase, mas pela função que exerceu, uma função pouco utilizada pelo Flamengo no jogo de hoje, que teve uma posse de bola muito burocrática.
Sim. Eu quero mostrar uma tela, Vitor Birner, inclusive para falarmos já se o Filipe Luís poderia ter feito algo de diferente do que ele fez na partida de hoje, e são os números da partida. Vamos lá, o Fortaleza com 20,5 posses de bola. Até porque o Fortaleza, ele marca no começo do primeiro tempo. E olha que antes do gol do Breno Lopes, o Fortaleza já tinha perdido uma grande chance, tá? A posse de bola do Flamengo, quase 80%. A finalizações, 17 do Flamengo a 5. No alvo, 3-2. Grandes chances, 4-1. Ações a rival, 34-4. E passes completos, 618-106. Galera, vamos falar aqui em cima desses números, cara. É inadmissível você finalizar 17 vezes e acertar 3 no alvo, né? Cara, é muita técnica e pouca eficiência, né? O que eu quero dizer? É muito jogador bom, cara, sem eficiência. Como que você acerta 3 bolas no alvo só? De 17, 80% de posse de bola, uma posse de bola inútil. Hoje temos que criticar, cara, o Flamengo. Hoje não dá para passar pano. Hoje era para o Flamengo estar na liderança com 3 pontos a mais. Não dá para aceitar isso, cara. Dá para falarmos que hoje o Fortaleza faz o gol com o Breno e depois tem sorte para não deixar o Flamengo empatar essa partida, ou não? O Flamengo não foi eficiente e o Filipe Luís poderia ter feito algo totalmente diferente do que aconteceu hoje nessa partida. Bem, Marcela, boa noite a você. Boa noite. Professor Celso Zelt, Breder, aos fãs e às fãs do esporte. Sim. Eu não acho que é uma questão tática, eu não acho que é uma questão de escolhas do técnico, eu não acho que é uma questão só do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo hoje foi um time, principalmente no começo do jogo, preguiçoso. Postura de time que estreava no Campeonato Carioca na fase de classificação, um jogo que não vale absolutamente nada. Perfeito. E era um jogo de disputa pelo título. Era um jogo em que o Flamengo deveria pressionar o Palmeiras na partida de amanhã. O Palmeiras tem uma pedreira. Exatamente, cara. Concordo 100% com o que o Birner tá falando. Amanhã, um jogo duro, em que o Palmeiras, desgastado da partida de quinta-feira, quando os jogadores precisaram correr muito atrás do time da LDU, terá, em tese, muita dificuldade para ganhar a partida. Jogo aberto, sem favoritos. Hoje, o Flamengo era favorito. Esse resultado pode ter turbinado o Palmeiras, porque se eu sou jogador do Palmeiras, eu ia estar muito preocupado com o jogo de volta e tentar administrar o jogo de domingo. O jogo de amanhã pode ser o jogo do título do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras abre uma vantagem de 3 pontos, 2 vitórias a mais, ou seja, 2 rodadas para tirar essa vantagem. Com 8 rodadas. Com 8 rodadas pela frente, ou seja, o Flamengo pode ter desperdiçado, por causa de uma postura, para mim, inexplicável, a chance de ser campeão. Libertadores não está nessa conta? Não, a Libertadores está muito na conta, mas se os jogadores do Flamengo querem ficar concentrados no jogo de quarta-feira, o que eu entendo, conversem com o técnico tem que observar isso e use um time completamente alternativo, porque além de tudo, alguns jogadores do Flamengo que vão jogar na quarta-feira estiveram em campo desde o início. Mas eu entendo justamente por esse lado. Hoje era um jogo para mexer um pouco mais no time, para mesclar mais, até por uma questão física. Então, mas aí eu acho que precisa ter uma conversa, porque eu conversando, por exemplo, com o Zé Elias ontem, e já conversei com isso em outras oportunidades, com mais jogadores, é muito difícil tirar a cabeça do jogo do meio de semana. É muito difícil, porque o clima de decisão que o Flamengo enfrentou no jogo contra o Racing no Maracanã, o mesmo vale para o Palmeiras no jogo contra a LDU. O Flamengo tem uma pedreira, que é jogar no cilindro, apesar do Flamengo ser muito melhor. Então, esse jogo era um jogo que tinha que administrar. E a única coisa que o time não podia, para vencer uma equipe muito inferior, é mudar de postura. Era entrar com baixa concentração. E aí a gente viu, por causa dessa baixa concentração, erros de passes, erros de posicionamento, lentidão. No lance do gol, o Danilo dá o pé que o Breno Lopes gosta de chutar, marca a distância, ou seja, o time entrou porque entrou em campo, ele não entrou em campo para competir como se estivesse disputando um título. Então ali eu acho que foi o grande problema. Os números, para responder sua pergunta, tem que demorar um pouquinho, posse de bola, mais passe, tem muito mais a ver com a ideia de jogo do Fortaleza, que era não ter a posse de bola e não ter que trocar a bola, do Flamengo de ter lá na frente, mas quando a gente fala de qualidade de execução de ideias, o do Fortaleza foi melhor. Pois é. Perfeito, Birner, perfeito, cara. O Flamengo entrou em campo de salto alto com preguiça. Entrou achando que era um jogo festivo de fim de ano. É inadmissível, galera. O Flamengo luta pelo título e faz uma partida horrível dessa. Como eu falei aqui no começo do vídeo, só foi melhorar depois dos 20 minutos do segundo tempo, que foi pressionar o Fortaleza, cara. Tirando isso, não jogou nada.
Olhando para o time do Flamengo, o time que entrou titular, ele colocou Emerson Royal, Danilo Léo Pereira, ok. Ayrton Lucas, Jorginho, tudo bem, ele tirou, aí coloca o Juninho. Aí vem o Saul, o Arrascaeta, ok, o Arrascaeta titular, e poderia ter descansado o Arrascaeta, claro. Aí ele coloca o Plata, ele coloca o Bruno Henrique, ele coloca o Samuel Lino. São todos jogadores que talvez entrem no segundo tempo, mas não são jogadores totalmente entraram, titulares. Né? Esse é o mas problema. Eu não consigo enxergar isso de dispersão do time do Flamengo. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso de preguiça. Era um Flamengo, eu não vejo isso. Era um Flamengo diferente. O comportamento foi preguiçoso. Comportamento, cara. Comportamento, essa é a palavra. O time tava com marcha lento, moroso. Diferente, Marcela, principalmente do meio para frente, né? E do meio para trás, como eu falei, esse gol que o Flamengo tomou aí, o Flamengo titular também toma. Isso é o que torna o Flamengo, o melhor Flamengo, imperfeito, porque não existe perfeição, a gente sempre vai falar alguma coisa. Essa linha alta do Flamengo, que se expõe a contra-ataque do adversário, isso acontece em todo jogo, inclusive em jogo que o Flamengo vai bem. Agora, a ausência lá na frente é que assustou. O time passou a jogar um pouquinho depois que entra o Luiz Araújo. Quer uma comparação, professor? Um pouquinho. Só uma comparação. O Flamengo marca alto, marca pressão, que obviamente, concordo contigo, expõe a equipe aos contra-ataques. Para que os contra-ataques não aconteçam, você precisa ter a pressão na frente para esse passe não sair com qualidade. Quantos contra-ataques o fortíssimo Palmeiras conseguiu contra o Fortaleza no jogo do final de semana? Contra o Flamengo no final de semana. O Fortaleza conseguiu mais hoje. Sim, nível de atenção. Porque a pressão na frente foi uma pressão mole, preguiçosa, do time que estava pouco concentrado. Estou falando que o Flamengo não queria ganhar. Eu acho que nessa questão, quando a gente está falando de seres humanos, o Flamengo não conseguiu se concentrar. E aí cabe a cada profissional que está disputando o título, porque quem vai ganhar o título de campeão brasileiro vai ser quem joga ou no Palmeiras ou no Flamengo. Não vou ser eu, não vai ser o jornalista. Não sei. Então, eu acho que é uma questão do trabalho dos jogadores, ainda no futebol, que é cada vez mais profissional, terem essa noção, essa autocrítica, essa avaliação. Olha, eu não estou conseguindo. Felipe, eu gostaria de começar fora hoje. Eu sei que é difícil falar. Mas se há um monte de gente falando isso, é complicado, hein? Você acha que não dava para enfrentar o Fortaleza? Se fosse eu acho difícil um jogador chegar para o treinador e falar isso. Eu não consigo enxergar algum jogador falando para o Felipe Luiz, eu não quero entrar no Campeonato Brasileiro, que também é um campeonato que você está lutando pelo título para jogar contra o Racing pela Libertadores, pela semifinal. Não consigo. Eu não consigo, eu acho difícil alguém chegar nessa sinceridade. Assim. Eu acho que em alguns casos dava para contar com esse afã. Por exemplo, um jogador como o Wallace Ian. Eu acho que é um jogador com mais motivos para correr atrás da bola como se fosse o último prato de comida do que qualquer outro. Sim. Né? Acho que tem alguns outros casos, e que também vão jogar contra o Racing, que eu não mexeria. O Jorginho, por exemplo. O Jorginho acho que é um jogador que não, essas coisas não passam por ele. Mas como organismo hoje, o Flamengo foi preguiçoso. O Flamengo desperdiçou um pedaço muito importante do jogo. Eu acho a palavra disperso melhor. Alguém se salvou na partida hoje do time do Flamengo? Algum jogador se salvou para você olhar e falar, jogar aqui bem ou jogou bem, jogou muito bem? Ninguém. É difícil. Hoje ninguém se destacou. Principalmente do meio para frente, principalmente no jogo com bola. Aí ninguém teve uma atuação sequer mediana. Do Plata. Eu disse para baixo. Do Plata, quem se espera muito também. Jogador muito discreto em campo, pouco participativo. O que a gente viu o Carrascal fazer no Maracanã, né? Buscar a bola toda hora, com confiança, indo para cima, foi tudo que faltou aos jogadores do Flamengo hoje. O Samuel Lino, num lance, recebe dentro da área uma bola que dava para dominar, jogar para o pé direito e tentar finalizar. Sim. Ele dá o passo para o meio da área, o Arrascaeta até reclama, né? Porque o Arrascaeta faz o movimento de se desmarcar. O Samuel Lino dá no ponto errado. Isso mostra também o momento de alguns jogadores e como a confiança tem batido. Samuel Lino é um deles. Tem sentido muito a parte emocional. A gente vê que é um jogador irreconhecível, não é do Atlético de Madrid, mas do Samuel Lino, que começou sua trajetória no Flamengo. Começou bem, partindo para cima dos adversários, tentando 1 contra 1 a todo momento, finalizando mais. Hoje é um jogador tímido. E aí vai do Felipe Luiz também encontrar soluções para tirar a motivação. E aí isso às vezes passa, como ele já fez no jogo da Libertadores. Banco,
dá oportunidade a quem está melhor, e por isso eu vejo que ele deveria ter usado esse critério hoje com o Bruno Henrique. Hoje era um jogo que pedia energia, como o Birner falou. Perfeito. Você está jogando com um time desesperado em casa, lutando contra o rebaixamento. Você precisa ter gente ali para tirar um ímpeto, para pressionar. E uma outra coisa, desde o início, porque o Fortaleza, em algum momento, se tivesse empatado o jogo, ele ia para cima. E ir para cima do Flamengo é perder o jogo. Você acha que eu já vou colocar o Felipe Luiz, tá falando. Você acha o quê? Que o Flamengo entrou com aquela coisa de a qualquer momento eu venço essa partida? Eu acho que entrou com a cabeça longe, o jogo do Racing estava ali no campo de algum jeito. Deixa eu pensar no Racing. O Fortaleza está na zona do rebaixamento. Eu vou jogar o jogo e vai acontecer. Mas o jogo tem 90 minutos, né, Vitor? Dá para você dar um acordado. Inclusive, o Felipe Luiz também devia ter acordado antes. Eu sei que ele tirou o Bruno Henrique logo com 7, 8 minutos do segundo tempo. Deveria ter tirado no intervalo, cara. Demorou demais. Felipe Luiz parece que ele dorme no ponto. Sim. Mas pela atuação do Bruno Henrique não era nem para ter voltado. Eu tô curiosa para saber o que é que o Felipe Luiz vai falar em entrevista. Galera, pelo amor de Deus, eu tô revoltado, cara. Hoje, 3 pontos, cara, tinha que estar na conta, garantido. Atuações do Flamengo. Samuel Lino é o pior em noite desastrosa de derrota do Flamengo. Olha aí, galera. Vamos ver aqui, cara, as notas. Notas do público. O público torcedor, tá? O Rossi teve uma nota de 4.9, o Emerson Royal 3.1, Danilo 2.8, Léo Pereira 3.3, Ayrton Lucas 3.4, Jorginho 4.4, Juninho 3.0, Saul 4.0, Arrascaeta 4.5, Plata 2.0, Wallace Ian 4.9, Bruno Henrique 1.3, e merece, tá? Essa nota aí. Não tá jogando nada. Luiz Araújo, 4.4. Samuel Lino merece a nota 1.0, né, cara? Tá aqui, ó. 1.5. Michael, 3.9. Felipe Luiz, que foi mal também, 1.5. Galera, já que era pra perder, já que era pra entrar sem tesão nessa porra de jogo, por que não escalou o time reserva, cara? Aí usou a Arrascaeta o jogo todo, vai chegar cansado pra caramba pro jogo da Libertadores quarta-feira lá na Argentina. É jogo de vida ou morte, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Se um empate hoje, dependendo do resultado do jogo de amanhã do Palmeiras e Cruzeiro, era um bom resultado, cara. Como que consegue perder para um time que tá no Z4? Vou abrir aqui para vocês a tabela de classificação. É inadmissível. Uma vergonha, cara. Nossa, uma vergonha Flamengo perder para um time igual esse do Fortaleza. Olha aqui, ó. Fortaleza, 27 pontos, cara, em 29 jogos. Menos de 1 ponto por jogo. O time tem menos 17 o saldo de gols. Como que perde para um time desse, velho? Como que perde? É inadmissível, bicho. 18º colocado. Cara, desanima, viu? Na moral, desanima. Eu tô puto. Tô furioso. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações. Fui.